Muito bem, gente. Então, olha só. Falei que esse 37.5, qual é a diferença entre cargo em comissão e funções de confiança? Então, esse texto aí é todo truncado e muito mal escrito. Resumindo, é isso aqui, ó. Bom, qual é a diferença entre cargo em comissão e função de confiança? É que o cargo em comissão é um cargo e a função de confiança é uma função. Viu? Caraca, Gustavo, se eu não falasse isso, nunca ia perceber. Nossa, você é um gênio. Muito obrigado, muito obrigado. Mas é isso, cara. Tem gente que adora complicar o que é fácil, né? É isso. Olha só. Qual a diferença? Cargo em comissão é um cargo. O que é um cargo? Eu já falei, o cargo é aquele espaço criado na administração por lei, com quantidade certa, não é? É. Só que existem cargos efetivos e cargos em comissão. O cargo em comissão é aquela cadeira. Então a lei tal cria 100 cargos em comissão de assessor parlamentar. Então existem 100 assessores de deputados federais. Requisito para entrar? Nenhum. Livre nomeação, né? E livre oneração. Então o cargo em comissão é um cargo definido em lei, quantidade certa, atribuições, etc. Tudo aquilo, mas que pode ser ocupado por qualquer pessoa sem concurso. Certo? Qualquer pessoa, livre nomeação. Lá no inciso 5, ele diz o seguinte, ele foi alterado na emenda constitucional, na reforma administrativa, tentaram dar uma moralizada, porque cai em comissão qualquer um, né? Então pode ser qualquer amigo e tal. E aí tentaram dar moralizada, dizendo o seguinte, que partes desse cargo em comissão poderão ser reservados para servidores de carreira. O que é o servidor de carreira? É aquele servidor da casa que já está trabalhando lá. Então, pode ser que uma lei venha restringir. Aqui no tribunal, 30% dos cargos em comissão são reservados para servidores de carreira. Então, dos 100 cargos de assessor no tribunal, 30 os juízes vão escolher os seus assessores, mas de cada 10, 3 terão que ser escolhidos entre os servidores que já trabalham lá. Os outros 7 podem ser escolhidos livremente. Então, normalmente no judiciário, costuma haver leis reservando 50% dos cargos em comissão para servidores de carreira. Então, metade daqueles cargos em comissão de assessor, metade é pessoal que já é do tribunal, metade é pessoas de fora, qualquer um. Mas não leva isso a sério, né? Porque tem lugar que tem lei reservando 50%, 30%, 20%, tem lugar que não tem lei nenhuma reservando nada. Então, se não está reservando nada, a princípio, qualquer um pode ocupar aqueles cargos públicos. Agora, a função de confiança, não. Função de confiança é uma função. O que é uma função? É uma atribuição. Então, é uma atribuição que será designada, será dada na base da confiança para alguém que já é servidor efetivo. Então, o cara, ele já ocupa um cargo público efetivo, ele já é servidor concursado, e aí ele pode ser escolhido para exercer uma função de confiança. Porque para exercer essa função tem que ser servidor, não pode ser qualquer um. O que eles têm em comum que muita gente confunde? Que o cargo em comissão e a função de confiança só podem ser criadas para funções de direção, chefia ou assessoramento. Ou ele é diretor, ou ele é chefe, ou é assessor de alguém. Então, você passa no concurso para analista do TRT, vai trabalhar e no setor onde você trabalha tem uma diretora. Aquela diretora, ela é diretora porque ela tem um cargo em comissão ou é porque ela tem uma função de confiança? Resposta: não sei. Direção, tanto pode ser cargo em comissão quanto função de confiança. A princípio eu não sei. Aí você procura saber se lá dentro deve ter alguma norma no regimento interno ou em algum outro lugar, vai dizer o seguinte: a divisão, setor tal, o diretor do setor tal terá que ser
só poderá ser diretor da divisão tal quem é analista ou técnico do tribunal. Bom, se tiver esse requisito, aquele diretor é uma função de confiança. Essa diretora lá pode ver que ela é técnica ou ela é analista e, por ser técnico ou analista, ela foi designada a ocupar uma função de direção. Amanhã ou depois, olha só, não quero mais ser diretora não, tá legal? Tá legal, tira a função dela. Ela continua trabalhando no tribunal como técnico analista, porque isso ela tem esse cargo efetivo concursado. Certo? Então, aqui o que acontece? Trabalha como analista. Quanto é que é a remuneração do analista? 8 mil. Quem for designado uma função de confiança vai receber uma gratificação, uma retribuição pela função de confiança, uma retribuição de 2 mil reais, vamos supor. Então, ela ganha 8. Enquanto ela estiver como diretora, vai ganhar 8 mais 2, 10. Perdeu a função, perde aqueles 2, continua ganhando 8. Agora, se não tiver nenhum pré-requisito escrito em lugar nenhum, aí na dúvida você vai lá perguntar para ela, para essa diretora, diretora, a senhora é técnica daqui? Não. Analista? Não. Você é concursada? Não. Ué, como é que você é diretora? Ah, porque eu conheço há muito tempo o desembargador e o desembargador me chamou para ser diretora daqui. Ah, então isso é cargo em comissão, né? Qualquer um pode ser chamado para ocupar aquele cargo em comissão. Certo? Certo. Então, o cargo em comissão pode ser ocupado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa, entre aspas. Né? Eu quis dizer qualquer pessoa porque não precisa de concurso. Mas hoje, esse cargo em comissão não é de livre nomeação, livre não, hein? Por que não? A princípio, olha o que eu vou perguntar. A lei proíbe nomear parente para cargo em comissão? Existe proibição legal de nomear a sua mulher, ou seu pai, ou seu filho, para ocupar um cargo em comissão? Resposta: não. Não existe nenhuma proibição em lei. A lei não proíbe isso. A Constituição Federal, muito pelo contrário, a Constituição Federal diz que os cargos em comissão são de livre nomeação. Então, além de não dizer que é proibido, ainda quis dizer que é livre. E aí, começou aquela discussão, tá legal, mas quando uma autoridade nomeia para ocupar cargo em comissão a mulher, os 3 filhos, o pai, a mãe, o tio, a família toda, isso daí, embora não fira o princípio da legalidade, fere o princípio da impessoalidade e da moralidade. É pessoal, as escolhas estão feitas pessoal. Não, na minha família só tem gente eficiente. Pô, só tem gente eficiente na tua família, né? Todos os seus filhos, teu pai, tua mãe, teu irmão, todo mundo é eficiente, né? E fora da tua família não tem ninguém eficiente, né? Só na tua família, né? Então, essa nomeação para cargo em comissão de parentes, de cônjuge de parentes, não fere o princípio da legalidade, mas fere o princípio da moralidade e da impessoalidade. Por isso, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que isso deve ser proibido. Por ferir os princípios constitucionais, não da legalidade, mas os demais que eu falei. E aí começou tudo bem. Então, nomear parente é pessoal, né? Então não pode, né? Não pode nenhum. Até onde? Né? Esse entendimento está meio capenga, né? Não pode nomear pai. Pode não. E avô? Pode não. E bisavô? Pode não. E tataravô? Pode não. E até onde que não pode? Nada? De jeito nenhum, em lugar nenhum. Aí o Supremo Tribunal Federal precisou balizar isso. E para isso editou uma súmula. Súmula vinculante do STF, número 13. O que é súmula vinculante? A súmula vinculante é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, de forma altamente excepcional, vincula a atuação da administração. Nenhum administrador pode descumprir, nenhum agente público pode descumprir a súmula vinculante.
e nem juiz nenhum pode julgar diferente. Porque, a princípio, as decisões do STF não precisam ser seguidas pelos demais juízes, porque cada juiz decide de acordo com o seu livre convencimento. O juiz não é obrigado a decidir de acordo com o entendimento do STF. O que vai acontecer é que se a pessoa que for derrotada for recorrendo e chegar até o STF deve seguir o seu entendimento e decidir daquela maneira. Mas não pode impor que o juiz de primeira instância ou de segunda instância julgue diferente, porque não existe hierarquia no judiciário. A súmula vinculante é uma exceção. Por isso que são pouquíssimas súmulas vinculantes. Tá? Até o momento, existem apenas 33 súmulas vinculantes. Você vê como é que é pouco isso, né? Só existem 33 súmulas vinculantes. As 13 é a súmula conhecida como súmula anti-nepotismo. Nepotismo é chamar parente, né? E aí, essa súmula proíbe nomear cônjuge e parentes para cargos em comissão. A súmula diz, é vedada a nomeação para cargos em comissão e para chamar função de confiança, designar para funções de confiança, cônjuge e parente até o 3º grau, vírgula, consanguíneo ou por afinidade. Não se pode nomear nem parente, nem cônjuge, nem parente até 3º grau, seja consanguíneo, seja por afinidade. Daí eu te pergunto. Um deputado federal pode nomear a mulher dele? Não. Pode nomear o pai, o irmão? Não. Pode nomear o tio? Pode nomear primo? Pode nomear sobrinho? E aí? Você sabe? Se você tiver dito não, 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 não e não para todas as respostas, errou, né? Aí no meio eu falei alguns que estão dentro, outros que estão fora dessa contagem de 3º grau. Ah, Gustavo, como é que é então? Como é que eu sei? Como é que se conta isso? Vamos lá? Vou ensinar para vocês, quem não sabe, né? Como é que se conta isso? Está aqui o homem. Pai, avô, e aí, bisavô e assim por diante. Filho, neto, bisneto e assim por diante. Pai, parente de 1º grau. Avô, parente de 2º grau. Bisavô, parente de 3º grau. Não pode. Tataravô pode. Você pode nomear teu tataravô. Se ele estiver vivo ainda, não tem problema nenhum. Ah, meu tataravô... Ah, Gustavo, mas peraí, mas meu tataravô tem 110 anos de idade. Não pode porque não tem aposentadoria compulsória aos 70? Não. A aposentadoria compulsória aos 70 é para servidor efetivo. Cargo em comissão não é servidor efetivo, não tem aposentadoria compulsória. Então eu posso nomear meu tataravô com 120 anos de idade? Pode. Se ele estiver em condições de trabalhar, pode sim. Então, para cima, né? 1º, 2º, 3º grau. Para baixo, filho, 1º grau, neto, 2º grau, bisneto, 3º grau, nada disso pode. E aí, como é que você faz com os demais? Teu irmão. Teu irmão é teu parente? É, de que grau? 1º? Não. Irmão não é parente de 1º grau. Como é que você faz para saber? Simples. Você só tem que fazer o seguinte, você nunca pode ir de lado. O teu irmão está onde? Aqui, né? O teu irmão está aqui ao seu lado. Teu irmão é filho do mesmo pai. Ou da mesma mãe. Às vezes, hoje tem irmão até que é do mesmo pai e mesma mãe. Cada vez mais raro isso acontecer, né? Mas tem irmão do mesmo pai e da mesma mãe. Caraca. Bom, não interessa. Pode ser seu irmão, ou ter o mesmo pai, ou a mesma mãe, ou ambos, né? Beleza. Teu irmão é filho do teu pai. Você não pode ir de lado pro teu irmão. Você tem que ir sempre no ascendente para descer. E aí, então vai pai 1, pai 1, irmão 2.
Irmão é parente de segundo grau, não pode nomear. Meu tio, pode nomear meu tio? Tio é irmão do meu pai, então é filho do pai dele, do avô. Pai 1, avô 2, tio 3. Tio é parente de terceiro grau, não pode. Meu primo. O primo é filho do meu tio. Então, primo é parente de quarto grau. Você ir no primo, você tem que ir no pai dele, que é o tio. O tio, você tem que ir no pai dele, que é o avô, então tem que ir. Meu primo. Meu pai 1, avô 2, meu tio 3, primo 4. Primo é parente de quarto grau. Pode nomear primo? Pode. Primo pode. Sobrinho. Sobrinho é filho do meu irmão. Então, se meu irmão é parente de segundo grau, meu sobrinho é parente de terceiro grau. Pode? Não pode. Não pode nomear parente até terceiro grau. Sacaram como é que faz, né? Então já viu lá, né? Primo não pode, sobrinho pode. Às vezes a gente fica na dúvida. Tem gente que gosta de decorar. Ah, não pode. Pai, irmão, não sei o que. Pô, pelo amor de Deus, você tem 1 milhão de coisas para decorar, para ficar decorando isso. Ficar aí na prova perguntar, pode nomear fulano? Você vai lá e faz rapidinho o esqueminha lá. Tá bom. Todos esses aqui são parentes consanguíneos. Parente mesmo sangue. Né? Isso aqui é em linha reta. Em linha reta. Ascendente, em linha reta descendente. Quando vai de lado, é em linha colateral. Parente em linha reta, o parente colateral, em linha colateral. Mas não interessa, não fala nada disso de linha reta, colateral ou descendente, nada disso. Tudo aqui é consanguíneo. Tá tudo mesmo sangue. E a mulher? A mulher está aqui. Posso nomear minha mulher? Não, meu cônjuge. Eu posso nomear minha sogra? Se você for maluco, pode, né? Nomear a sogra, o cara tem que ser refado do teste psicotécnico, vamos combinar. Né? Não, tudo bem, depende da tua sogra, né? Desculpa. Tem gente que tem sogra maneira. Bom. Ai. Você pode nomear a tua sogra? Tua sogra é mãe da tua mulher, não é? É. Então, a tua sogra é parente de primeiro grau dela, né? Ela é parente em primeiro grau, parente consanguíneo em primeiro grau dela. Isso quer dizer que a tua sogra é parente em primeiro grau seu por afinidade, ou seja, tudo que você faz para você, você faz para tua mulher. Então, meu tio é meu parente em primeiro grau consanguíneo. E o tio da minha mulher? É parente em terceiro grau consanguíneo dela e é meu parente em terceiro grau por afinidade. Também não pode. Certo? Então, uma vez caiu em prova, perguntou o seguinte: uma autoridade nomeou para um cargo em comissão o sobrinho da sua mulher, que não era sobrinho dele, era de outro casamento e tal. Então, a autoridade pode nomear o sobrinho da mulher dele, que não é sobrinho dele? Sobrinho é parente de terceiro grau. Se é da mulher, é seu parente em terceiro grau por afinidade. Não pode. Não pode. Tá legal? Então, é assim que a gente conta, pelo menos em direito administrativo, hein? Na verdade, cá para nós, essa questão, que já caiu em prova, cabia uma discussão, não sei nem se eu falo isso, né? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Ah, já comecei, né? Lá no Código Civil, quando manda contar os números aí, né? Os graus de parentesco, por afinidade manda contar só até segundo grau. Então, o sobrinho dela
Sobrinho é meu parente de terceiro grau, mas não seria por afinidade, porque por afinidade do terceiro grau já não conta mais para efeito civil e tal, não sei o quê. Tem isso no Código Civil? Tem. Mas não leva isso em consideração, não, na prova de direito administrativo, tá? Então, tudo que você fizer para você, sobrinho, como caiu essa questão, né? Teve uma decisão judicial, decisão do STJ, né? Entendendo que a nomeação do sobrinho da mulher fere a súmula vinculante antinepotismo. Ok? Maravilha. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Diferença entre cargo e comissão e função de confiança. Na prática é muito difícil você saber quem ocupa cargo e comissão, quem ocupa função de confiança. Até porque na prática isso é uma confusão dos diabos, né? Chega lá, a própria legislação trata de misturar isso tudo. Ah, fulano de tal ocupa uma função comissionada. Função comissionada? Função comissionada é função de confiança ou é cargo em comissão? Ah, ele tem um cargo de confiança. Cargo de confiança? Cargo de confiança é cargo em comissão ou é função comissionada? Ou é função de confiança? Misturaram tudo, né? Já decidiu o judiciário que o que interessa é a primeira palavra. Então, criaram lá função comissionada. As funções comissionadas em todo lugar estavam sendo ocupadas por pessoas estranhas ao quadro. O sindicato entrou com uma ação, diz, olha só, essas funções comissionadas aí estão sendo ocupadas por pessoas de fora, não pode, é só para servidor. E aí a administração, não, peraí, uma função comissionada é de livre nomeação. Aí o judiciário negativo, função comissionada é função de confiança. Portanto, é reservado para servidor efetivo. Pode mandar embora todo esse pessoal, isso aí tem que ser para o pessoal da casa. Tem que ser para servidor efetivo. Tá legal? A princípio, então, vai pela primeira palavra. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Incisos 6 e 7 a gente já tratou, né? O servidor pode se sindicalizar, o servidor tem direito a fazer greve nos termos da lei específica, tudo isso já falamos. 9, né? Contratação temporária, tudo isso já falamos. Aí vamos adiantar direto, vamos começar a tratar a partir do inciso 10 do sistema remuneratório que existe na administração. Bom, grana. E aí, vou bater com vocês o seguinte. Primeiro, antes de entrar nos artigos aí, nos incisos, vou explicar. Existem esses dois tipos de sistemas remuneratórios da administração. Uma coisa é a remuneração ou os vencimentos dos servidores. Remuneração ou vencimentos, no plural, a gente está tratando da espécie remuneratória que é devida em regra para quem é servidor público, servidor estatutário. Empregado público seletista recebe salário. Empregado público é regido pela CLT, no inicial de trabalho recebe salário. Então, empregado público não recebe remuneração, recebe salário. E o servidor estatutário não recebe salário, recebe remuneração. Muito bem. Então, servidor público, em regra, a remuneração dele é composta por um vencimento, no singular, vencimento básico, e outras vantagens. Então, o vencimento básico é a retribuição pelo exercício do cargo. É uma parcela fixa que é igual para todos aquele mesmo cargo. Vencimento básico do cargo de analista do TRT, R$ 1.500. Todo analista do TRT recebe R$ 1.500. Agora, além desse vencimento, existem outras parcelas remuneratórias que vêm no contra-cheque. Essas outras espécies remuneratórias no contra-cheque, além do vencimento, é que são designadas por vantagens. Qualquer outra coisa que apareça no contra-cheque que não seja o vencimento, são as vantagens. E aí, existem diversas vantagens que a gente vai ver no Estatuto Federal. Adicionais, gratificações, abonos. Exemplo. Então, existem 2 analistas judiciários. Os 2 recebem R$ 1.500 de vencimento básico. Só que esse exerce uma função de direção. Tem que ser analista para ser diretor.
Então ele está ocupando uma função de direção e ganha mais R$ 1.000 de retribuição. Esse não recebe. Só que esse trabalha numa área de risco e faz jus adicional de periculosidade. Esse não faz. Um trabalha de dia, outro trabalha à noite. Regime de plantão. Tem uma estrutura lá que um trabalha sempre da parte da manhã, outro trabalha sempre da parte da noite. Se trabalha à noite, faz jus adicional noturno. Então, vantagens são aquelas parcelas variáveis que podem ser pagas ou não a determinados servidores de acordo com cada situação. Muito bem. Isso é remuneração. E o que é o denominado subsídio? Subsídio, procura aí na Constituição Federal, no artigo 39, parágrafo 4º. Pode dar uma pausa aí e vai na Constituição Federal, procura, dá uma lida e volta. Voltou? Então, o que está escrito aí no subsídio? Basicamente, esses agentes que estão aí, o presidente da República, o governador, o prefeito, né, que estão detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, secretários estaduais, secretários municipais, que são nomeados por eles, os membros do Poder Legislativo, membros do Poder Judiciário. Resumindo, esses que estão aí são os agentes políticos. Ou seja, esse 39 parágrafo 4º está tratando aí do agente político. Os agentes políticos serão remunerados exclusivamente por subsídio. Que é o quê? Subsídio é a forma de pagamento devida em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória qualquer. É isso aí? Não é? É. Então, quem recebe subsídio, agente político obrigatoriamente recebe subsídio, mas o subsídio é uma parcela única, não pode ter nenhum acréscimo. Ou seja, ministro do Supremo Tribunal Federal é agente político? É. Subsídio dele, R$ 30.000, fixado em lei. Então hoje, o subsídio dele é na faixa, vamos resumir, vamos arredondar, R$ 30.000. Então, o ministro do STF, no contra-cheque dele, vê lá, subsídio, R$ 30.000. Além disso, abaixo, eles trabalham de noite. Se eles trabalharem de noite, ele pode receber adicional noturno? Não. Ele pode receber hora extra? Não. Pode receber adicional de periculosidade, adicional de função, não sei o quê? Não. Não pode ver nenhum acréscimo. Subsídio é parcela única. É o R$ 30.000 e ponto final. Certo? Certo. Então, a partir daí é que a gente vai começar a entrar nos incisos a partir do inciso 10, 11 e tal em diante, que vai tratar, que vai pedir, colocar alguns detalhes sobre remuneração, sobre subsídio. Por isso que, antes de mais nada, eu tive que definir o que é a remuneração dos servidores, o que é o subsídio em parcela única, salário, seletista recebe salário. Você vai ver que os seletistas não vão entrar nesses incisos que a gente vai começar a falar. Tudo bem? Tudo bem. Mas, como a gente está terminando essa aula aqui, não vou nem entrar no próximo inciso. Você, primeiro, dá só uma lida nesses incisos para frente. Inciso 10, 11, 12, 13, 14. Dá uma lida nesses incisos todos que está de remuneração. E aí, acabou de ler, você vai para a próxima aula, que a gente vai tratar disso daí com mais calma. Tá legal? Beleza, gente. Até a próxima aula.